Fala os menininhos, fala as menininhas, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Phelps, estamos aqui no Coruja para dar uma aula para vocês de Sociologia e hoje o tema é Emile Durkheim, um pensamento sociológico extremamente definidor para a origem e o desenvolvimento do pensamento social. Quando eu falo de Durkheim, o que você tem que lembrar? A primeira coisa que ele traz como trabalho sociológico, a sua influência. A influência sobre ele é, com certeza, o positivismo. Já trabalhamos em Comte, positivismo no Brasil, lembra? Então, para ele, os indivíduos eles são determinados pela coletividade em si. E para que serve esse positivismo? Para dar objetividade a todo o pensamento sociológico. Ele quer um pensamento que tenha uma finalidade específica. E o positivismo, para ele, vai ser a fonte do pensamento racional para dar essa objetividade. E aí, a conclusão dele é a mais interessante. O indivíduo precisa se distanciar do objeto de estudo. Por que esse distanciamento? Quando se distancia, você não cria vínculos afetivos e, por isso, esse pensamento é mais inteligente e racional. Ótimo! Se você conseguiu entender essa origem do pensamento do Durkheim, agora vamos para uma outra base do seu pensamento, que é a escola funcionalista. O que essa escola diz? Que as relações sociais, elas são muito análogas, ou seja, fazer uma analogia, uma comparação a um corpo vivo. Cada estrutura tem a sua função. A religião tem a sua função, o Estado tem a sua função, a escola, a família. Então pensa num corpo humano, os órgãos desse corpo humano, não tem cada um a sua função que se completam? Então dentro do funcionalismo é assim, cada objeto, cada estrutura da sociedade, elas têm uma interdependência, uma coletividade. E isso serve sobretudo para quê? Para criar uma relação de moralidade entre indivíduos. Essa moralidade cria regras de ação de condutas. Vou dar um exemplo bem tranquilo, trânsito. Não tenho mãos de trânsito, caminhos a seguir? Então isso vai dar um equilíbrio social, regras de formação dessa sociedade. E para isso a sociedade funciona, ok? E aí depois que você entendeu a origem do pensamento dele, o grande elemento que vai aparecer na sua prova é sobre o fato social. O que é fato social? É o objeto de estudo da sociologia, as coisas, como elas acontecem, em geral. E aí eu tenho esse fato social dentro de algumas características, de uma classificação. Primeiro, a coercitividade. O que é isso? As pressões que os indivíduos recebem, sobre tudo. Vou dar um exemplo. A família pressiona, o Estado pressiona. Essas pressões criam os fatos sociais. Só que essas pressões, elas podem ser também exteriores aos indivíduos, não só internas. Então ela pode vir de fora de você para você. E elas se repetem na maior parte dos indivíduos. Ou seja, você sofreu, sua mãe sofreu, sua avó sofreu, sua bisa sofreu. E dentro dessa estrutura do fato social, eu posso classificar algumas solidariedades dentro dele. Solidariedades mecânicas ou orgânicas. Qual que é a solidariedade mecânica? Mecânica é aquela que veio da família. Então, o indivíduo tem relações familiares. A orgânica são relações individuais que você escolheu. Por exemplo, uma relação capitalista. A anomia é outro elemento que você não pode esquecer dentro do fato social. Qual é? A anomia é quando a consciência coletiva se enfraquece. E isso pode trazer um problema para a sociedade. Por que trazer um problema? Porque enfraquece os laços sociais e essa interdependência, ok? E para finalizar o pensamento do Durkheim, não esquece da grande obra dele, que é O Suicídio, publicado em 1897. Nessa obra, o que o Durkheim disse? Ele vai entender o suicídio, que o indivíduo tira a própria vida, como uma característica que se repete na maior parte das sociedades. E em quais sociedades são elas? Quase todas. E é um fenômeno de um fato social, que pode ter 3 características: egoísta, anômico ou altruísta. Cuidado com as 3 características, tá ok? Não esquece. Um abraço, fique em paz, boa prova!